se aquietar no geral e orar junto comigo. Se você estiver em condições, ore. Se você não estiver em condições, ore também. Porque eu acho que a melhor oração que a gente faz é quando nós não estamos bem, de uma forma ou de outra. A gente busca nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nós buscamos a proximidade com o nosso Senhor. Então, de um jeito ou de outro, ore. Agora, se você não puder mesmo ou não quiser, ouça e concorde com a oração, se ela estiver de acordo com você. Deus eterno, Deus maravilhoso, tremendo, grande, poderoso, justo, Deus que deixou para nós o futuro, Deus que deixou claro tudo que vai acontecer e acontecerá, Deus que todos os dias nos esclarece, nos orienta, nos encaminha, Deus bondoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glórias a Ti, Senhor, Senhor tremendo, Senhor que controla absolutamente tudo, tudo é controlado por Deus. Glórias a Ti, Senhor. Nós somos servos do Senhor, estamos aqui para Te servir da maneira que o Senhor quer, não da melhor maneira possível, da maneira que o Senhor quer que venhamos a servir. Fala conosco também nesta manhã. Nós queremos receber instrução. Se estivermos errados, queremos nos corrigir. Se estivermos certos, queremos que mais e mais e mais pessoas aceitem a verdade e recebam do Senhor a salvação, a vida eterna. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos dos mentirosos também. Esta é a oração que eu vou depositar aos seus pés, no poderoso e santo nome daquele a quem aguardamos vir nos buscar no arrebatamento da igreja, Jesus, o Cristo. Amém. Tem coisas, né, irmãos, que a gente não entende muito. Eu não vou aqui dizer que eu entendo tudo, Não, tem coisas que a gente não entende. Por exemplo, por que falar desse assunto hoje? Não sei. Eu vou falar, não, porque quando eu sei por que eu estou falando, eu digo, estou falando. Agora, hoje eu vou ser claro. E não vou ficar com enrolação, porque eu não fico. Eu não sei por que Deus colocou para que eu falasse esse assunto. Eu creio que foi Deus. Porque eu tenho tantas coisas aqui, agora mudou de lugar, tantas coisas preparadas, eu preparo todo dia, não só para o dia seguinte, mas eu preparo. E de repente estou eu aqui falando do plano de Deus para Israel.
Eu acho que a gente saber, eu acho não, eu tenho convicção, acho é forma de expressão, né? A gente usa muito isso, que nós cristãos precisamos estudar e compreender o plano de Deus para Israel. Está tudo meio quieto lá, né? Então é importante que os cristãos, que nós compreendamos o que Deus fará por Israel no fim dos tempos. Aliás, eu venho falando disso acho que desde segunda-feira, né? Trazendo algumas coisas assim, né? Terça eu falei da substituição. O diabo, Satã, passou séculos e séculos enganando o mundo que os judeus todos estão condenados, que os judeus foram abandonados por Deus e que o lugar deles, o lugar dos judeus, foi tomado pela igreja. A gente já viu que isso não é verdade. Mas isso é uma grande mentira, não só aqui no Brasil, né? No mundo todo. E isso eu falei, acho que na terça, que isso é chamado de teologia da substituição e que isso não tem fundamento nenhum na palavra. E muita gente tenta validar isso usando a palavra de Deus. Usando também aquilo tudo que já foi falado e acrescentando que, ora, quem matou Jesus foram os judeus. E este é um pecado gravíssimo. Não pode ser perdoado. Mataram o Filho de Deus, como é que a gente vai perdoar? Nem Deus perdoa. Muita gente usa esse argumento e leva outras pessoas a acreditarem nisso. E usam, você vê como a Bíblia mal utilizada, a Bíblia mal entendida, mal compreendida, ela é uma mentira. A Bíblia é tão fantástica que ela só contém verdades. A Bíblia não tem uma mentira sequer. Mas quando ela é mal utilizada pelos homens, porque aqui na Terra, né, os governos são humanos, a justiça, tudo isso é movimentado, movido pelos homens. Então, se a Bíblia é mal utilizada, ela passa a ser uma mentira. Mas como é que pode? O contexto errado, a forma errada como ela é utilizada. E esta gente que tenta condenar os judeus, eles gostam de citar esta passagem que está em 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus lhe dará vida. Dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. E por esse digo que não ores. Eles usam isso. Eles não mataram Jesus, crucificaram Jesus, não sei o quê. Né? Eu quero dizer que usar essa passagem, por exemplo, é um total desconhecimento da Bíblia Sagrada.
total desconhecimento. É isso que às vezes causa uma certa irritação. Porque parece que a pessoa só lê aquilo, ela se esquece, olha, do que ela já leu, e ela só pega o que ela está lendo, ela se esquece que tem coisas ainda para frente, para ler. Ela leu lá, 1 João 5,16, tá vendo? É pecado para a morte, não tem jeito. Mas, e o que ela leu lá atrás? Ela se esqueceu, não valeu para nada. Porque abre aí sua Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 32. Abre aí. Você vai ver como não pode esquecer do que a gente já leu. Não pode esquecer do que você está lendo e também de coisas que ainda você vai ler. Tem gente que esquece. Fica só com aquilo que está ali na frente. Olha o que está em Mateus 12, 32, meu irmão, minha irmã. Se qualquer pessoa disser qualquer palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, nem no futuro. O único pecado que não é perdoado, e que existe uma discussão, mas vocês não fazem ideia, é o pecado contra o Espírito Santo. Não adianta se perguntar para mim aqui, qual o pecado contra o Espírito Santo? Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião. Mas você vai encontrar dezenas de outras opiniões. Agora, o pecado contra Jesus Cristo é perdoado. Você está vendo? A pessoa usa uma passagem que está lá na frente, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 5,16, mas se esqueceu do que ela leu lá atrás. E aí é que surgem essas coisas aí de substituição, né? Não pode, irmãos, irmãs. A Bíblia é um livro para ler com o coração, com o espírito, com a alma. A Bíblia é claríssima. Qualquer pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, mesmo que se arrependa, não tem perdão. Agora, contra Jesus, o Filho, Mateus 12, 32 diz que é perdoado. Então dizer, mas os judeus mataram. Se houver arrependimento, e haverá. A Bíblia nos afirma isso. A Bíblia ainda diz, olha só, não pode, viu? Eu não sei o que acontece no meio cristão. Acontece que as pregações são muito superficiais, né? Ninguém quer estudar a Bíblia, ninguém quer. Né? Por quê? Porque não dá dinheiro, não se fica rico como teólogo, a não ser que você faça essas coisas aí que as pessoas fazem, né? Mas não é o nosso caso aqui. Então ninguém estuda. A Bíblia fala que um remanescente, você sabe o que quer dizer remanescente? Não, a palavra, o que a palavra, eu não estou dizendo que você não saiba, eu estou perguntando, você sabe o que quer dizer? Você responde para você aí, remanescente, eu não estou perguntando o que é, eu estou perguntando o que a palavra quer dizer, porque senão você não vai entender a Bíblia. Eu sempre digo, olha, fica com um dicionáriozinho do lado, ou então
né? Usa um dicionário virtual aí. Respondeu para você aí sobre o remanescente? Um remanescente de Israel virá no fim dos tempos. E Zacarias, lembra de Zacarias? Profeta, ele fala sobre isso. E a gente tem falado disso essa semana, curiosamente. Para mim é curioso isso, porque agora que eu me dei conta, Zacarias é capítulo 13, versículos 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e espiarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. A gente falou disso essa semana. Falamos aqui. Você vai lembrar, daqui a pouquinho você vai falar, realmente, ele falou alguma coisa aí. Tem um outro profeta aqui, porque eu tá certo, Jaico, é exatamente isso. Eu vou usar um outro nome aqui, eu vou usar o nome de resíduo. Entendeu? O remanescente é o que resta, é o resíduo. É isso que quer dizer a palavra. A gente precisa saber, senão não entendemos a Bíblia, o que é remanescente. É o que resta. Olha que coisa interessante, nós vamos acabar unindo esta proclamação da palavra com o que foi dito esta semana aqui. Eu não tinha nem feito isso propositalmente, nada. Mas tem um outro profeta aqui chamado Miqueias, que também é um profeta menor. Você sabe por quê, né? Profeta maior, profeta menor. Você sabe. Bom, eu vou falar de novo. Profeta maior é porque tem muita coisa escrita. Profeta menor é porque tem pouca coisa escrita. É isso, não é por importância, pela grandeza do profeta, é porque ele tem pouca coisa escrita. Isso é por causa disso que é chamado de menor. Miqueias é um dos menores. E ele diz em Miqueias capítulo 7, versículos 18 ao 20: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará e escutará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Sujeitará nossas iniquidades. O que resta, como disse aqui o Jaico, o resíduo
será expurgado do quê? Do orgulho e da desobediência e das tolices, né? Que tolices? Tolices que o Talmud ainda continua lá no Talmud, e os judeus continuam fazendo. Os judeus da Cabala, os cabalistas, né, estão envenenados pela magia, por isso, por aquilo, pela não sei o quê. Não quero falar coisas aqui porque vocês vão confundir com outras, né? Isso tudo vai ser esquecido por Deus. O remanescente não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Isso tudo está na Bíblia, isso aqui está em Sofonias, capítulo 3, versículo 13. Deus. O homem é meio implacável, né? Nós somos implacáveis. Com os outros, né? Com a gente, não. Não, usa de misericórdia comigo. Os outros, não. Está vendo por que o Senhor diz para a gente não julgar? Porque quando a gente julga, sim, se morrerem, isso qualquer pessoa do mundo, qualquer tribo, língua ou nação, que não entregar a vida para Jesus, que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, morre condenado. Pode ser judeu, pode ser argentino, pode ser parente do Trump, tanto faz. Qualquer nacionalidade. Espera aí, nós vamos chegar lá. Então, Deus quer misericórdia, porque Deus é misericordioso com a gente. Você acha que eu me conheço? Eu nunca mereceria estar aqui, mas de jeito nenhum. Misericórdia de Deus. Eu não estou falando isso porque eu sei quem eu fui, quem eu sou. Eu sei. Às vezes pessoas próximas não sabem. Por causa disso que a gente precisa ter isso. Jesus se alegra na misericórdia. Zacarias, hoje eu estou usando bastante o Velho Testamento, hein? Zacarias, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte. Você vê que o Velho Testamento, era isso que eu ia falar, ele sempre direciona as suas palavras para Jesus. É que a Bíblia mal utilizada, ela passa a ser mentira. Você quer? Eu vou mostrar agora para você. O Velho Testamento todo tem como alvo, objetivo, target, Jesus. As pessoas usam a Bíblia, usam o Velho Testamento para falar de prosperidade, nada disso, tudo mentira. Então a Bíblia mal utilizada, ela passa a ser mentira, porque o Velho Testamento é direcionado para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus. E Zacarias 8,6 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o profeta, ele não é assim que ele abre o que ele vai falar. Olha a diferença dessa gente aí que ganha dinheiro, não sei o quê, mas Deus vai cobrar, né?
Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Após os pecados deles serem lançados nas profundezas do mar, eles voltarão e servirão ao nosso Redentor aqui na terra, fazendo com zelo e fidelidade aquilo que deveriam ter feito depois de entrarem na terra prometida, quando finalmente eles vão reconhecer Jesus como o Messias e Rei. Aí Jesus vai habitar no meio deles. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formoso para os restantes do seu povo. Isaías 28:5. O que acontece é que nós cristãos, ou grande parte dos cristãos, tem muita dificuldade em aceitar essas coisas que irão acontecer. Por quê? Por que nós temos dificuldade? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que isso vai acontecer. A maioria das pessoas, se você perguntar se acredita na palavra de Deus, acredito. Mas quando você fala esse tipo de coisa que vai acontecer, aí você vê que eles não acreditam. Quanta gente diz que acredita na palavra de Deus? Aí você começa a falar você traz a explanação bíblica sobre arrebatamento. Não, você não quer ouvir, não. Então você não acredita na palavra de Deus. Porque você acredita naquilo que te interessa. Aquilo que você julga como não interessante, você não quer saber. Mais uma vez eu vou repetir, irmãos. Exato. Israel, eu já falei isso aqui, é comandado por homens. Assim como o Brasil. Quantos e quantos erros a gente vê aqui? Erros grosseiros, erros folclóricos, né? Gente, toda hora, todo dia aparece um erro. Porque são homens limitadinhos. Quem governa Israel também, né? É um homem, é um corpo de homens, né? Também erram, é isso que eu quero dizer. Não é tudo que é feito lá que é certo. Não são todas as atitudes tomadas que são certas. Porque aqui no Brasil, a grande maioria não é certa. A grande maioria das atitudes tomadas não beneficiam o povo. Tá certo. Os judeus, meus irmãos, isso aí é difícil de falar, porque dependendo do jeito que a gente fala, a pessoa entende aí diferente. Os adoradores do anticristo serão em grande parte judeus.
Aqueles que vão aceitar o sinal da besta serão, em grande parte, judeus. Tem coisas que eu coloquei aqui, mas que não é bom eu falar, que vai causar algumas coisas aí. Então eu dou uma lida e ponho para fora. Lembra que eu falei essa semana? Você já vai lembrar. Jesus falou que voltaria à terra. Eu falo sempre aqui, Jerusalém, Israel é o relógio do mundo. Falo sempre isso aqui. Vez por outra eu estou falando. Por quê? Porque a volta de Jesus, ontem a gente falou disso, hein? Será quando os judeus invocarem o nome do Senhor. Pois é, Ronaldo, eles estão esperando o templo tal para voltar a sacrificar. Eles ainda estão acreditando no sacrifício para aplacar os pecados. Você já vai ler, você já vai lembrar disso agora que eu vou citar essa passagem, Mateus 23, 38, 39. Você vai lembrar que eu falei disso. Eis que a vossa casa é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais. É Jesus falando. Até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Vão clamar por Jesus, porque vai ser a única saída que eles terão no final do período da tribulação. Somente clamarão por Jesus aqueles que rejeitarem o anticristo. E é isso que eu não queria falar, mas eu preciso falar, porque senão fica sem sentido. Eu coloquei aqui, mas depois eu já risquei uma parte aqui, ó. Quem está aqui está vendo que está riscado, tá vendo? Porque eu não quero falar. Mas precisa falar, tem coisas que não tem como. Existe uma parte dos judeus que acreditam que aqueles que vão rejeitar o anticristo precisam ser eliminados. E aqueles que vão aceitar o anticristo precisam ter apoio para continuar. Então, a gente começa a ver que a abominação da desolação... Onde eu vi um vídeo aí de um senhor dizendo que Jesus já voltou e ele está usando lá Tito, né? Mas, meu Deus, uma confusão, né? Porque o templo foi destruído, então as 70 semanas de Daniel é o ano, mas é uma confusão, ali, meu Deus. O pior é que tem gente no nosso meio que acompanha esse tipo de coisa. Para eles, Jesus voltou, só que ele não explica onde que Jesus está. Foi o que eu perguntei. Jesus voltou, onde que ele está? No céu? Então ele não voltou. Onde que ele está? Bom, enfim. A abominação da desolação vai entrar no templo. O remanescente, o restante,
vai fugir para salvar a vida. Eles vão fugir para salvar as suas vidas. Porque Satanás vai querer destruir a vida desses judeus que estão clamando, que clamarão pela volta de Jesus. E a Bíblia fala sobre isso, né? De uma grande batalha que vai estar lá em Daniel, capítulo acho que 12, versículo 1, que diz mais ou menos assim, né? Que haverá o tempo de angústia como nunca houve, desde que mas o Senhor vai livrar o seu povo e vai livrar todos aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro. Acho que está lá em Daniel 12, não tenho certeza se é 12, eu acho que é. Né? Está tratando do remanescente. Então a gente não pode esquecer, meus irmãos e minhas irmãs, que o desastre econômico está... É isso, Edgar, obrigado. Então é Daniel 12 mesmo. O desastre econômico, ele está crescendo como uma grande nuvem que vai se juntando a outras nuvens. E este desastre econômico mundial, o desastre econômico é algo mundial. Ele está se formando a cada dia mais. Não existe hoje, e eu fiz uma pesquisa rápida, né, nenhum país no mundo que esteja bem das pernas. Não tem. Por isso que esse desastre econômico que vai começar a colocar tudo isso que a gente lê da Bíblia, vai começar a colocar isso nos seus devidos lugares, as coisas vão começar a fazer sentido para quem lê, estuda, medita, presta atenção na Bíblia. As coisas vão começar a fazer sentido, porque tem hoje coisas que a gente lê e parece que são coisas distantes, que nunca vão acontecer. Mas do jeito que o mundo está hoje, as coisas acontecem de um dia para o outro. Um dia para o outro. Então, para a gente fechar esse assunto, que o nosso tempo está se esgotando. O mundo, na verdade, vai se virar contra Israel. Isso é bíblico, né? A intenção do mundo no final da tribulação é extinguir Israel, é acabar com Israel e com o povo judeu. E será criado, não sei de que forma, tem coisas que a gente não sabe, talvez até já exista com outros nomes, mas será criado um exército internacional gigantesco para destruir Israel. Porque vai se criar um ambiente em que tudo que acontecer no mundo vai ser culpa de Israel. As guerras é culpa de Israel. As doenças é culpa de Israel. A economia entrando em falência é culpa de Israel. Porque tudo vai ser rastreado
Jair, e vai levar até os judeus. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Os eventos mundiais ruins, todos os acontecimentos, vai ser rastreado de uma maneira tão manipulada que vai indicar que é por causa dos judeus. E isso vai causar a grande batalha do Armagedon. É isso que vai causar essa batalha. Que, obviamente, o mundo, esse exército será um exército mundial, internacional e gigantesco. Israel não vai ter como suportar isso. Aí que vem o nosso Senhor Jesus Cristo com os salvos, arrebatados, para salvar Israel desse momento tão terrível que a Bíblia chama de a batalha do Armagedon no Vale do Megido. É isso, meus irmãos. Então, cuidado quando você estiver perto de pessoas falando de judeus. Cuidado. Não, porque mataram, não se esqueça da Bíblia. Né? Até qualquer pecado contra o filho é perdoado. Só contra o Espírito Santo que não. E qual é esse pecado? Um dia desses aí, a gente, quem sabe amanhã, a gente fale, né, do que pode ser o pecado contra o Espírito Santo. Mas Jesus é vencedor na batalha do Armagedon e o povo judeu não será destruído. Querido Deus, amado Pai, nós queremos exaltar, glorificar o Senhor, porque a Tua palavra é perfeita, Tua palavra não muda. Mais uma vez a gente aprende, mais uma vez a gente cresce na graça, no conhecimento do Senhor, porque as coisas vão se afunilando. Jesus pode voltar a qualquer instante. E aí esse mundo vai virar um caos total e absoluto. A gente espera ser arrebatado. Mas quem é que pode ter certeza absoluta que será arrebatado? Continua, Senhor, falando conosco, derramando graça, misericórdia, que nós sejamos misericordiosos também. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.